Agora sim, para encerrar o dia de hoje com chave de ouro, nada melhor do que entender quais são as principais disrupções tecnológicas que têm impactado o ambiente urbano e também os empreendimentos. E para isso, recebemos um convidado muito especial aqui, que eu já estou colocando na tela, que é o Sérgio Jacobsen, que é CEO de Smart Infrastructure da Siemens Brasil. Sérgio, muito obrigado por tirar um tempinho aí do final da sua tarde para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a nossa audiência. Seja bem-vindo. Oi, Leonardo, boa tarde. Eu que agradeço o convite, a participação. É um prazer aqui poder falar para vocês, para esse público aqui. Ótimas discussões, né? E o Rodrigo falando aqui, eu me vi, acabei de comprar um apartamento e ele pintou o retrato exatamente do que acontece. Assim, ótimos debates e são coisas fáceis de fazer. E na minha apresentação vou falar bastante de experiência do usuário nos prédios, junto à tecnologia, mas acho que super interessante. Parabéns pelo evento, parabéns pela organização. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço pela presença. Você vai utilizar a apresentação, né, Sérgio? Eu já Vou posso a apresentação, quando você puder compartilhar. Vamos lá, então. Então, agora, ó, deixa o palco aí com você. Obrigado, Leonardo. Bom, muito boa tarde, começo de noite a todos. Tenho aqui a grata ou ingrata o momento aqui de fim de dia, aqui de falar com vocês. É bom que é um encerramento, mas espero que não estejam tão cansados aqui. Mas é um assunto interessante, é super legal falar de tecnologia. Uma breve apresentação sobre mim, eu trabalho na Siemens faz 20 anos, sempre trabalhei com tecnologia, sempre tecnologia ligada à energia. Então, vem da área de smart grids, que são as redes elétricas inteligentes, acabou se evoluindo, né, depois de muito tempo, para as smart cities, smart buildings, agora tudo smart, né, e é muito interessante, muito legal participar dessa evolução que aconteceu ao longo desses anos aqui. Desses meus 20 anos de empresa, praticamente 10 envolvido em iniciativas dessa classe de smart, seja smart grid, smart cities e etc. E eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre algumas tendências, tá? Pela qual o mundo está passando, né? E são 5 principais tendências até que norteiam os nossos desenvolvimentos, que norteiam para onde que a Siemens vai, para onde nós desenvolvemos as nossas tecnologias. A primeira delas é a mudança demográfica. A gente está passando por um enorme aumento de população. Hoje somos 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra, e até 2050 esse número deve progredir para 10 bilhões de pessoas. E a sociedade, além dos nascimentos, a sociedade tem envelhecido, a população ela está ficando, vamos dizer, vivendo mais, né? A população acima de 65 anos ela deve triplicar até 2050, quando a gente vai atingir essa marca dos 10 bilhões de pessoas, né? E elas demandam recursos, sejam de energia, água e etc. E assim, que nos leva para o nosso segunda tendência, que são as mudanças climáticas. A gente tem sentido isso daqui, é fato. Os nossos recursos naturais eles têm limite. A gente tem que usar eles de uma forma muito racional daqui para frente. A preocupação ela é crescente sobre esse tema. Vide a pressão que o Brasil tem sofrido sobre o tema de Amazônia. A gente vê que isso é sério, o mundo inteiro tem vindo em cima. O número de fundos de investimento, chamados ESG, que é essa sigla que vocês devem estar ouvindo falar cada vez mais, que é o Environmental, Social and Governance, a parte do E, o Environmental, cada vez maior a pressão. Então, fundos de investimento, eles não vão mais colocar dinheiro em projetos, em empreendimentos que não levem a sério o ambiental. Tá? Próxima grande tendência é a globalização. Mundo super conectado, cadeias de fornecimento totalmente integradas. A gente viu isso, como a gente é integrado, como é dependente de algumas economias, agora durante a pandemia. Então, fecha-se um porto na China ou na Índia, a gente vê como faltam insumos, alguns insumos, e afetam o mundo inteiro. Tá?
EPI e assim por diante, a gente percebeu isso nesse momento. A urbanização é a quarta tendência, vamos dizer, cada vez mais gente morando em cidades. Hoje, 50% da população, mais ou menos, está morando nas cidades. Lá em 2050, quando a gente tiver 10 bilhões de habitantes, a gente vai ter 70% dessas pessoas morando nas cidades. E as cidades, a gente sabe que não tem, elas têm o seu limite, né? E algumas cidades aqui no Brasil, a gente já vê, elas estão muito próximas desse limite de recursos, né? Sejam recursos de água, energia, hospitais e até os nossos próprios prédios, tá? E por último, é a transformação digital pela qual a gente tem passado. Então, falou-se bastante de transformação digital no evento, e caso prático, mais uma vez pela pandemia, a gente viu que as empresas que estavam preparadas, que tinham uma certa maturidade no quesito digitalização, elas saíram muito melhor da crise, ou nem sentiram a crise, ou até cresceram. Mas, por outro lado, quem não estava preparado para isso, passou um grande aperto, se é que não fechou, né? E o que isso significa para nós aqui? O que ele provoca de mudanças nos nossos prédios, né? Como que isso influencia o Smart Building? Em primeiro lugar, a inovação, cada vez mais rápida, a segurança nesses prédios, segurança em todos os aspectos, tá? E como a gente trata a eficiência do prédio em termos de sustentabilidade e com o uso da energia. Tá? Fala um pouco sobre os prédios inteligentes, né? Uma evolução do prédio, né? Então, o prédio lá atrás, ele era um ente passivo, né? Ele simplesmente isolado, ele tinha lá seus sistemas locais, alguma coisa de manutenção preventiva, algum detector, eventualmente, mas algo totalmente passivo. Com a evolução, ele começou a ser parcialmente integrado, né? Então, você tem alguma gestão, começa a ter mais sensores e simplesmente um diagnóstico remoto. Você vai ver o estado do prédio, como é que ele está, mais ou menos, à distância, tá? Mas hoje a gente está falando de uma evolução para um edifício inteligente. Então, a gente já conta com aplicações de IoT, as análises de dados que são coletados por esses sensores em IoT já é feita em tempo real, né? E o futuro é que esse edifício inteligente, ele vai ter mais elementos mais elementos novos, como aqui nessa foto você vê lá os carros elétricos lá embaixo conectados, fazendo o seu carregamento. Você tem a geração solar, então até a energia ela passa a ser tratada de uma forma diferente. Você vai ter a possibilidade de fazer o seu digital twin, como é que esse prédio se comporta com um determinado número de carros carregando, com uma geração local que possa ser intermitente, como que é o uso desse prédio. Então, a evolução é cada vez mais pelo lado dos dados, como a gente usa essas informações. E queria colocar aqui alguns dados, né, sobre os edifícios, né, que impactam nos nossos edifícios, né. Em primeiro lugar, geração dos millennials crescendo cada vez mais. Até daqui 10 anos ela já vai representar 75% da força de trabalho, e os millennials, eles demandam um ambiente de trabalho totalmente diferente do que as pessoas da minha idade ainda, que ainda eu convivi esses 20 anos em ambientes mais tradicionais, aquele escritório que chega lá, tem a sua mesa, tudo muito tradicional, né? Mas não é o caso dessa nova geração que está vindo. E em termos de uso de energia, 30% dela ela é usada de forma ineficiente, desnecessária. Então, eu tenho um andar inteiro aqui aceso, estou sozinho aqui, né? Um terço do espaço, né, 33% desse espaço que a gente tem hoje nos escritórios, ele é mal utilizado ou até nem utilizado, né? E isso são informações que a gente começa a ter através do IoT, dos sensores, né? Aumento de produtividade de até 10% com edifícios
mais inteligentes, a competição por contratação desses talentos está crescendo, então 40% das pessoas, das empresas, têm uma grande dificuldade de reter esses funcionários, a rotação é cada vez maior. E, por último, um dado sobre as equipes de manutenção dos prédios, elas ficam quase metade do tempo que elas têm disponível, solucionando alguns problemas e gerenciando como que esses reparos são feitos. Algo considerável. E, bom, esses edifícios inteligentes, eles passam a enfrentar esses desafios aqui e tomar decisões inteligentes com o uso de dados, com essas informações. Então, em primeiro lugar, reduzir esses custos operacionais, o custo de capital, com o tamanho de área que você usa, quão eficiente eles são, a produtividade das equipes, também como elas trabalham, como que elas usam esse espaço, melhor segurança, redução de riscos, sejam até por incêndio, e por último, e o mais importante, que é impulsionar a receita que esse prédio gera. E a receita, quando a gente fala de business, o business que está instalado dentro desse prédio. Bom, e para que esse prédio ele seja verdadeiramente inteligente, ele não basta que ele tenha a eficiência operacional, né? Não adianta você ter um prédio super eficiente se você não tem uma boa experiência do ocupante, né? Que se falou tanto no último painel, experiência do usuário, mas o mesmo se aplica para o Smart Building. Então, ele só passa a ser um ativo realmente interessante, um ativo realmente funcional na hora que ele tem esses dois lados cobertos. Tá? E demonstrando isso de forma até financeira, como que esse prédio ele gera receita, né? Essa pirâmide aqui ela tem a regra que é interessante do 3, 30, 300. Então o prédio, quando a gente olha, ele gasta $3, não está em dólar essa referência, mas $3 por metro quadrado nas utilities, que é na eficiência energética, né? Na economia aqui da energia, do ar-condicionado, tudo, né? São $30 por metro quadrado que a gente gasta no espaço, seja aluguel, seja amortização do investimento, mas são $300 o que a gente gasta na eficiência das pessoas. O maior ativo são as pessoas, a folha de pagamento no final do dia. Então, como que elas usam esse espaço, se ele é feito de forma eficiente, então não faz sentido nenhum a gente ter um prédio super econômico, sendo que a experiência é ruim. E se a experiência é ruim, a gente vai fazer o pior uso do nosso maior custo, que são os nossos usuários. Então, não faz sentido nenhum a gente olhar um lado e não olhar o outro. Né? E que, no fim, vai para a base aqui da pirâmide, que são as nossas receitas que a empresa vai gerar, que é o maior resultado que a gente pode ter aqui. Tá? Bom, falando um pouco da revolução dos prédios, como que a gente tem esses prédios inteligentes, né? Então, o primeiro lugar, a gente tem que ter uma plataforma para conectar todos esses sistemas que a gente tem no prédio. São uma série de subsistemas, só que se esses dados eles estão soltos, se esses dados eles não estão num único lugar para a gente fazer um bom uso dele, não adianta nada. Né? Então, o primeiro passo é conectar todos esses sistemas, ter uma plataforma única para análise desses dados. O segundo ponto é conectar as pessoas que usam o edifício ao edifício. Então, através de sensores de IoT, a gente vai ter a informação de onde as pessoas estão, como elas usam o prédio. Então, nessa plataforma, você vai ter também as pessoas, não o prédio apenas. Né? E, por último, a camada de inteligência, que é
como que a gente vai gerenciar? Como é que está sendo feito o uso? É uma plataforma de analytics. Vamos usar esses dados, que é algo super importante. Não adianta ter os dados e não saber usar ou não poder usar esses dados. Então, importantíssima essa última camada, que é de analytics, que já está presente em todas as áreas, né? Na área de energia, na área de TI, principalmente no varejo, é super importante. Então, aqui não poderia ser diferente. Né? E para ilustrar um pouco da experiência, tem um roteiro aqui de como que é a vida de um usuário, né? Como que você passa um dia dentro de um smart building. Né? Então, essa experiência, ela começa lá no caminho para o trabalho, na hora que você sai da sua casa. Então, esse próprio aplicativo vai te dar qual o melhor caminho, qual a melhor rota em termos de trânsito, se tem algum acidente, assim por diante. O segundo ponto é estacionamento. Você chegar na empresa, ele vai te indicar onde é que está a vaga livre. Você não vai ficar procurando uma posição para estacionar. Depois você vai ter o acesso já direto ao prédio. Aqui, Brasil é um lugar que a gente gasta muito tempo para entrar num edifício, porque você tem um cheque de segurança, depois um segundo. Então, esse lugar nenhum no mundo você tem tanta barreira para entrar nos prédios. Então, aqui já tem sua entrada garantida. O próximo passo, você vai já localizar a sua mesa que você reservou. Os prédios, cada vez, você não vai deixar de ter o seu lugar fixo. Então, quando você for para trabalhar na sua empresa, você vai ter lá qual é a mesa que está livre hoje para você. Você vai localizar ela no mapa, até nesse mesmo aplicativo. Depois, na hora que você sentar nessa mesa, ele já vai adaptar as configurações para a sua preferência. Então, o ar-condicionado já vai para a temperatura que você gosta. A luminosidade vai ficar na intensidade que é a sua preferência. Isso vai estar tudo armazenado no seu aplicativo. Vai acontecer tudo de forma automática. Em termos de serviço, o refeitório já vai estar preparado para que você use, por exemplo, uma academia. A academia vai reservar um momento para que você use a academia naquele prédio. Né? Mesmo para sala de reunião automaticamente agendada, né? Problemas que você encontre, usou o banheiro, tem uma torneira quebrada, já relata ali, né, naquele momento pelo aplicativo, né? Achar ativos, por exemplo, num hospital, tem alguns equipamentos que são móveis, então você gasta um tempo procurando esses aparelhos ou equipamentos. Você recebe notificações sobre eventos que estejam acontecendo, ou sobre respostas a algo que você tenha notificado que não está funcionando, e até o caminho de volta para casa, saindo do prédio. Bom, seguindo aqui um pouco mais no detalhe, trazendo alguns números sobre essa experiência, são uma média aqui de 17 horas, que é o tempo que as pessoas gastam em grandes centros para achar uma posição para o seu estacionamento. Dependendo da cidade, isso pode ser maior ainda. O exemplo aqui de Chicago, em média 56 horas para se achar uma vaga na cidade por ano. Tá? Então, é bastante tempo, e aí o funcionário ele já chega tenso porque não achava vaga, né? Além da perda de tempo. Em termos de configurações, o próprio conforto, né, dos funcionários. Então, quando ele está num ambiente que é propício, num ambiente que está agradável, tem um ganho de produtividade e, por consequência, ganho da retenção, né, e resultado para a empresa no fim do dia. Em termos de uso do espaço, né? Essa estimativa aqui de 33% do espaço, um terço do prédio, é bastante difícil até da gente conceber isso, não é utilizado, né? Esse mapa de calor aqui, ele mostra a utilização que vem das informações do IoT. Você vê as sombras aqui vermelhas nas áreas que tem maior concentração, né? Pode ser alguma área de circulação e tudo, mas em contrapartida, você vê que tem muita área aqui que é praticamente não usada no prédio. Né? E pelo outro lado, olhando pela perspectiva de quem opera o prédio, né? Quem está lá no dia a dia fazendo as manutenções e
fazendo com que o prédio esteja funcionando e com tudo em ordem, né? O primeiro lugar é o relatório dos problemas. Vai ter de uma forma automática um relatório com tudo que está acontecendo. A identificação ela vai ser muito mais ágil, quem foi o usuário, onde que está, né? A própria a resolução já vai ter a sua notificação exata de quando que ela foi resolvida, e depois você vai conseguir fazer análise de como que esses reparos estão sendo tratados, qual é o nosso tempo de resposta, onde que você tem mais problemas, para você tomar uma decisão ou alguma ação na causa raiz, né, para que isso não volte a acontecer e cada vez gastando menos tempo com esse tipo de atividade. Tá? Então, olhando ainda pelo lado da eficiência, que 30% da energia essa tem uso desnecessário. Falei no começo que você tem um andar inteiro com algumas pessoas usando o prédio em determinadas áreas e todo o andar aceso. Isso é comum, passa ali na Marginal Pinheiro, você olha, pegar um voo cedinho, vai olhar às 5 horas da manhã, todos os prédios inteiros acesos. Eu duvido que tenha tanta gente às 5 horas da manhã trabalhando. Sempre penso assim, mas obviamente que está todo aceso porque ninguém está conseguindo gerenciar essa iluminação, né? Olhando pelo lado da resposta às emergências, tá? Como que ela é feita num prédio inteligente? Então, detecção da fumaça, isso é tradicional, todo mundo tem hoje, mas automaticamente o corpo de bombeiro já é ativado, os dampers já isolam a área, estão deixando a fumaça circular para além daquele foco do incêndio. As pessoas já são guiadas por uma rota que é a de menor risco. Todas essas informações já vêm em tempo real para o socorrista, para a brigada de incêndio, para ajudar nesse tempo de resposta, para que ele seja mais ágil. O sistema de extinção do incêndio já é acionado de forma mais inteligente e focada, né? E no final do dia, você vai ter todos esses dados para fazer uma análise do que foi que aconteceu e de como que a gente tratou, né? E como que pode tratar numa eventual próxima ocorrência, tá? E falando dos edifícios inteligentes, né? Eles criam ambientes com 4 principais características, né? Primeiro, sendo confortável e seguro. Segundo, que ele seja eficiente em termos de energia, em termos do uso dos seus ativos, né? Inteligente na energia e, por último, resiliente, né, no espaço. Bom, eu vou dar algumas demonstrações de conforto, por exemplo, né? No quesito conforto, a temperatura e a luminosidade elas podem ser reguladas de acordo com o ambiente externo. Os sensores de IoT eles têm essa informação, conseguem perceber se está sol, se está um dia nublado, se está dia, se está noite, se está calor, está frio, e você vai regulando a temperatura de dentro do prédio de acordo com isso, né? Mesma coisa para as cortinas, o brilho do sol, o sol está baixando, vai incomodar os usuários, ele já baixa as cortinas de forma a bloquear essa incidência de luz. A mesma coisa para a temperatura e a cor da iluminação, se ela possibilitar isso, você consegue acompanhar o ciclo biológico ao longo do dia, como é que as pessoas têm que ter a melhor luminosidade, a melhor temperatura de luz, né? Indo para o lado da eficiência, tanto da energia quanto dos ativos, né? Usar, primeiro lugar, a temperatura e iluminação de acordo com a ocupação. Então, vai estar iluminado, vai estar refrigerado onde tem gente, né? Simplesmente ali. O resto do prédio ele vai ficar desligado ou de forma mínima para economia da energia, né? E de outro lado, a gente também, com essas informações, consegue usar o prédio de forma mais eficiente.
Então, a gente começa, na análise de dados, a gente começa a ver que no fim do dia, estou eu sentado nessa ponta do prédio, tem uma outra pessoa no segundo andar, na outra extremidade. Isso acontece recorrente, todo dia dessa mesma forma. Então, quem administra o prédio vai tomar a seguinte ação, falar, olha, vamos deslocar essa pessoa para cá, para próximo, para que a gente use apenas essa posição nesse momento. E vai tomando. Isso é algo que é vivo, pode acontecer em determinados momentos do ano, em outros. Tem essa análise contínua de dados, mas que resulta num grande potencial de economia no fim do dia, para o prédio. Né? No quesito da resiliência, né? A gente tem um prédio que aguente todas essas novas tecnologias, né? Em primeiro lugar, em termos de energia, tem que se ter transparência. Como é que a gente usa a energia? Quanto que cada um tá consumindo, né? Aí, vindo para as novas tecnologias, possibilidade de armazenamento de energia. Hoje nós temos negócios de baterias de grande porte, baterias que podem armazenar grande quantidade de energia, de forma a você desligar o prédio no momento em que a tarifa de energia é alta. Então, isso é muito feito hoje com diesel, que ele é muito emissor e vai totalmente contra uma daquelas tendências que eu falei no começo, da ambiental. Não faz mais sentido hoje você ter um gerador diesel entrando todo dia na hora de pico. A bateria é algo que está vindo nesse sentido. Carros elétricos, cada vez mais carros elétricos vindo para a rede, vindo para os prédios, né? A gente sempre ouvia falar, no meu tempo lá de Smart Grid, o carro elétrico nunca vai pegar no Brasil, e na verdade isso não aconteceu. A gente está tendo cada vez mais carros elétricos. Tive com uma montadora recentemente, esse ano eles vão vender 1.000 carros elétricos plug-in, um número impressionante. Então, esses carregamentos estão cada vez vindo mais, os prédios estão começando a ver como que nós vamos carregar esses carros, né? E outra tendência também é a geração distribuída, a possibilidade dos prédios gerarem, seja com placas solares ou até com gás natural que tem vindo aí, a oferta de gás cada vez vai ser maior, então vai ter possibilidade de uma geração dessa também dentro do prédio, né? Então, em termos de energia e também em termos de espaço, né? Como já falei, da utilização dos ativos, né? do espaço do prédio. O outro ponto que seria fazer, por exemplo, uma cerca virtual para que determinados equipamentos eles não saiam de uma determinada área, né? Então, os sensores de IoT que estão nessa área aqui do prédio vão detectar se um equipamento, uma mala de testes, por exemplo, ela saiu daqui. Se essa mala de testes saiu daqui, vai vir um alarme para o administrador do prédio. Aquele ativo não devia ter saído daquela região. Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, você vai ter esse rastreamento, né? E não só em termos de segurança, mas também até para encontrar. Então, se é algo que é usado no prédio inteiro e uma hora fica numa extremidade, na hora vai para o outro lado, e você não vai perder tempo mais procurando, vai olhar no teu aplicativo, vai ver, não, está lá no primeiro andar, no segundo bloco, vou lá buscar. Então, outra característica. E também a localização das próprias pessoas, né? Seja para você localizar um colega que você precisa falar, ou até para localizar visitantes, em termos de segurança. Esse é um problema que a gente sempre tem, é aquele visitante que fica circulando pelo prédio onde não deve, né? Ele entra com uma pessoa e depois ele circula pelo prédio inteiro livremente. Então, você põe essa mesma cerca virtual dos ativos para esses visitantes. Os visitantes saíram daquela determinada área, que é aquele setor que ele foi fazer uma visita ou aquela reunião, você já tem um alarme. Ó, volta para cá. Aquele crachá, ele só pode andar naquela região. Então, é mais uma característica do lado da eficiência também do prédio, no lado do usuário, né? E agora um tema que é um problema aqui de todos nós, né? Todos quem administra a empresa, é como que vai ser o retorno, né? Como vai ser o retorno nosso após o Covid, né? O que a gente vai fazer, né? E como que essa tecnologia pode nos ajudar nesse aspecto, tá?
a gente vai ter que desenvolver algumas políticas, alguns procedimentos para que as pessoas sejam protegidas, né? Hoje aqui na Siemens, vim aqui para a empresa hoje para fazer aqui, poder até fazer a live, e a fábrica está funcionando, né? Então nós temos que proteger. A fábrica é a única área que não pode fazer em home office, não pode ficar de longe. Então a gente tem que proteger essas pessoas o máximo possível. Então não trazer os administrativos, né? Como que a gente vai limitar a ocupação do prédio, né? Com pessoas que não necessariamente precisam estar aqui, podem trabalhar de home office, tá? Como que a gente vai reduzir a densidade das pessoas, vamos assegurar aquele distanciamento do seu 1,5 m, 2 metros das pessoas, das mesas, né? Aí uma série de outras questões, como a qualidade do ar, a limpeza do edifício e assim por diante, né? E aí, vindo com essa tecnologia, com o uso de dados, com o IoT, o primeiro, pensando aqui nas esferas, né, onde a gente pode agir, o primeiro lado é na densidade das pessoas, né, onde essas pessoas estão se concentrando. Está havendo concentração? Está havendo concentração? Vamos endereçar aquele tema, vamos espalhar aquela atividade que está sendo feita nessas áreas, né? Quais são os caminhos de risco? A gente está tendo algum gargalo na circulação do prédio que está causando uma concentração? Quais são os fluxos? A gente pode melhorar os fluxos? O próprio distanciamento social, como é que a gente vai reservar as mesas? Quais são as mesas que vão estar livres? O prédio vai ter capacidade para receber aquelas pessoas naquele dia? Isso é um problema que não vai acabar até a gente ter a vacina. Então, por mais que a gente queira voltar aos poucos, a gente vai ter que garantir algumas premissas, né? Você olha a própria higienização do prédio, como que a gente pode ser mais assertivo na limpeza? Então, aquele próprio mapa de calor ali da densidade das pessoas, ele já vai ajudar nesse aspecto. Então, onde a gente vai concentrar o nosso pessoal de limpeza, né? O rastreamento de contato, né? Com quem que essas pessoas, uma pessoa eventualmente foi diagnosticada com Covid, com quem ela teve contato por mais de um determinado tempo, e quem são as pessoas que tiveram contato, vamos dizer, contato primário com aquela pessoa que contraiu o vírus. Então, nós vamos alertar essas pessoas, vamos colocar, não, você não volta para a empresa, fica de quarentena. Então, você vai ter o tracking de como que isso aconteceu, né? E por último, as câmeras térmicas, né? Que isso já é feita, a medição de temperatura em praticamente todos os lugares, e quem está com risco tem uma febre, isso você já vê na entrada de forma automática, já vai fazendo esse rastreamento, tá? Com isso, eu concluo aqui minha apresentação. A gente tem um tempo aí para perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E, Leonardo... Estou aqui, estou de volta aqui, Sérgio. Agradeço. Antes de passar as perguntas, eu reforço o agradecimento pela apresentação. Realmente muito dado bacana, muita tecnologia disruptiva. E eu vou abrir espaço para 3 perguntas que foram feitas aqui, Sérgio, para também não extrapolar muito tempo e liberar você aí para a noite, que já virou. Aqui também já está escuro já. Vamos lá. A primeira pergunta, Sérgio, foi do... Vou fazer a do Jorge primeiro e deixar a do Carlos por último, que é uma boa pergunta. A pergunta do Jorge é a seguinte: Sérgio, como o poder público tem atuado ou poderia atuar para encorajar a interação entre Smart Grid e Smart Buildings? Hoje, o poder público ele tem que fazer sua atuação em termos de política, né? A gente fala vai haver uma fusão, né, do Smart Grid com o Smart Building. Tudo vai se tornar uma coisa só, né? A gente fala da nova beirada da rede, né? Porque hoje o limite da rede elétrica ele é claro, né? A entrada de energia, ele é o prédio. Mas quando esse prédio começa a gerar energia, ele começa a armazenar energia, então, ele passa a ser uma parte da rede elétrica, né? Então, como é que ele pode aumentar essa interação? Dando eventuais incentivos para que você gere energia,
eventuais incentivos para que você consuma energia nos horários que são os horários de pico, não consuma, né, a energia nesses horários de pico, e contribua com o consumo, vamos dizer, uma resposta à demanda. Hoje, a matriz está ficando cada vez mais variável, né, cada vez mais intermitente, então a geração solar e eólica ela tem crescido, e os prédios eles têm que, de alguma forma, responder à demanda, porque tem momentos que a gente tem um pico de energia, uma geração grande de energia, e outros que você tem menos oferta de energia. Isso hoje é pouco claro, porque o preço da energia ele é flat ao longo do dia inteiro. A partir do ano que vem, a energia começa a ficar, ela tem um preço horário, né? Então, esse preço horário ele vai começar também a mudar. Você vai ter sinalizações econômicas de quando você vai consumir energia, quando que é melhor consumir, quando é melhor não consumir. Então, esse tipo de política, ele vai obrigar que você tenha uma integração entre a rede e o prédio, né? E aí o prédio, ele tem um potencial de contribuir para a estabilidade da rede elétrica, né? Nesse quesito de consumir menos, vou diminuir 2 graus de temperatura no meu ar-condicionado, eu vou consumir 10% menos energia, mas o conforto do meu usuário está preservado. Então, é uma integração que começa a acontecer, né? Hoje, a gente está um pouco atrás, né? Hoje, a gente está falando aqui ainda naqueles predinhos lá que eu montei, a gente está lá, mostrei lá no segundo para o terceiro, né? Ainda querendo muito. Isso aqui, quando a gente fala de integração da rede com o prédio, a gente já está lá no topo ali, do terceiro predinho para o quarto predinho. Então, acho que a gente ainda está um pouco longe. A gente ainda tem que incentivar tanto o building quanto o grid ficarem mais smart, né? E depois integrar os dois, né? Mas tem espaço aqui. É política, tá? Sobre políticas para os dois lados. Legal. Tem uma segunda pergunta do Lucas aqui também sobre o grid. Ele pergunta, Sérgio, quais dicas você compartilharia com os desenvolvedores imobiliários que gostariam de agilizar o processo de implantação do Smart Grid? Bom, o Smart Grid, hoje ele vem pela concessionária, né? Hoje está muito lá da concessionária de energia. O usuário do prédio, o que ele pode agilizar? Como é que ele pode fazer com que isso aconteça mais rápido? É colocando esses novos recursos aqui. Na hora que você coloca uma geração solar, você coloca um armazenamento de energia, você passa a adicionar uma complexidade para a rede elétrica. Então, a própria concessionária, ela vai ter que mudar o approach daquele edifício. Então, é um edifício que hoje você tem um medidor simples lá, que só vê a energia que entra e só isso, né? Você, na hora que você coloca uma geração solar, ele, em primeiro lugar, vai ter que te dar um medidor que meça dos dois lados, vai medir o que entra e o que sai de energia. Porque hoje o regime de tarifa aqui no Brasil é o net metering, né? O líquido. Quando você consumiu versus o que você gerou. Então, você já vai mudar a sua entrada. E aí, ali já vem vindo outras inteligências, porque ele vai adicionar a seguinte complexidade para o operador da rede elétrica. Se ele for fazer uma manutenção, ele não vai ter que desligar só o lado da subestação, o lado de onde vem a energia. Ele vai ter que desligar a subestação e você. Então, vai ter que ter uma tecnologia, porque ele não vai poder sair de prédio em prédio desligando todo mundo. Vai ter que ter uma rede de comunicação de dados ali para te atingir. Na hora que ele coloca um medidor inteligente, coloca uma rede de dados, no prédio você vai começar a ter a transparência de como você consome energia, né? E aí, hoje, você tem a transparência, a maior parte dos prédios, do mês, né? Você vê o mês, você não vê ao longo do dia. Quando você tem demanda contratada, se você está estourando a demanda, ou está próximo de estourar a demanda. Isso é algo que você vai adicionando. Você coloca uma bateria no prédio, ou uma geração, um gerador a gás, qualquer coisa, você vai começar a poder se desligar da rede em determinados momentos. Tem um projeto que, agora, usar como exemplo, não é um prédio, mas ele ilustra muito mais o lado do Smart Grid, e isso vai migrar para um prédio um dia. É um projeto de mineração, de um porto de carregamento de mineração, que a gente está fazendo com a Vale, na qual a gente vai instalar em conjunto com a MPC, uma empresa da qual nós somos sócios, um banco de baterias, grandes baterias, né, os sistemas de storage, que a gente chama, na qual ele desliga simplesmente esse porto de carregamento de minério no horário de pico, na hora que você tem uma maior tarifa.
Então, ele reduz a demanda contratada, a gente carrega essa bateria ao longo do dia inteiro, na hora que vai ter um pico de consumo de energia, a gente desliga e usa essa bateria que carregou o dia inteiro. Ela vai fornecer energia para você não ter um pico em poucos, num espaço curto de tempo, mas um pico muito alto. Mas não, você vai ter um consumo flat. E aí a rede vai se tornando mais inteligente e por uma força que vem do lado do consumidor, né, do lado do prédio, do lado da instalação. Está no mudo, Leonardo. Opa, tava no mudo aqui. Tem uma provocação do Carlos aqui, Sérgio, que eu acho pertinente e eu acho que, de certa forma, envolve também a questão da interação do poder público, que como foi perguntado no primeiro questionamento. O Carlos, ele primeiro parabeniza, ele diz que os slides são excelentes, mas a dúvida que fica é, as pequenas e médias empresas serão incorporadas nesse processo de digitalização ou ficarão de fora pela falta de recursos? Eu acho que essa é uma preocupação da grande maioria das empresas que estejam aqui, Sérgio, porque eu diria que 90% são consideradas pequenas e médias, entre aspas, né, de acordo com a classificação que a gente tem hoje. Então, eu achei pertinente repassar para você trazer a sua visão enquanto executivo e a visão da Siemens também. Sim. Não, eu acho ótima a pergunta, e essa provocação, ela traz aqui um outro modelo de negócio que tem acontecido para a energia, que é o as a service, né? Em primeiro lugar, essas tecnologias, elas se pagam, você tem um business case por trás dela, tá? Eu posso falar por experiência própria, a gente está começando aqui fazendo um projeto, uma concepção aqui nesse prédio onde eu estou, aqui da fábrica de Jundiaí, de se tornar um smart building com IoT, com uso de IoT. Em primeiro lugar, só a economia de energia já paga o investimento, tá? Então, o investimento ele é alto, mas o custo da energia ele tem ficado cada vez mais caro, né? Então, você tem o business case. Em segundo lugar, o que vai fazer esse business case mais atrativo? O custo da energia, ele está mudando. Todo mundo vai ter a possibilidade de ir para o mercado livre, né? Com familiar, todo mundo com o mercado livre, mas hoje a gente tem dois tipos de consumidores. Um que é o cativo, que é quando você está na concessionária, você compra ali aquela tarifa fixa e acabou. Ou você faz um leilão e compra energia com bastante tempo de antecedência. E só que para você comprar essa energia antecipada, você tem que ter um determinado consumo, né? Então fica lá nas empresas grandes e tudo. E só que esse limite ele está descendo cada vez mais. Cada ano a regulação está descendo. Então as empresas menores elas vão poder comprar energia a um preço mais barato, porém você não pode estourar a demanda. Você comprou aquela quantidade de energia, você tem que ficar nela ali. Então só que você vai ter que ter, por outro lado, na demanda, um sistema que te assegure de que você não vai estourar aquela demanda, porque comprar energia é mais barato, mas só que se você estourar, é muito mais caro. Então, em conjunto com essa economia de consumir menos energia e ir para o mercado livre, essa tecnologia vai te assegurar de que você não vai ter nenhum problema. Então, por esse lado, faz sentido. Existem outros upsides que fazem o business case funcionar, né? E aí, o que vem pelo outro lado, só que aí você vai me falar ainda, mas ainda tem um CAPEX alto para eu investir, né? Porque é um investimento, eu vou ter uma economia, ele pode se pagar em 1 ano, 2, 3 anos. Aqui, o meu business case está se pagando em menos de 2 anos, né? Sem utilizar upsides aí de contact tracing, a parte de Covid, que é difícil da gente quantificar em termos de dinheiro, né? Já tem um case assim, mas, mesmo assim, nesse momento eu não tenho CAPEX para fazer um investimento desse tamanho. Mas, assim, cada vez mais empresas vindo com as a service. Fala, tudo bem, se você não tem dinheiro, eu não tenho CAPEX agora disponível nesse momento, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te vender as a service, e nós temos como fazer isso também. Vamos dividir essa economia que você vai ter. Eu faço um investimento e você vai me pagar parte dele com a economia que você vai ter, num contrato de longo prazo. Então, para o usuário, quando você fala dos menores, eles também vão ter essa possibilidade. Então, vai poder usar essa tecnologia. Pode ser que ela se pague em mais tempo, mas o as a service, você não vai nem perceber. Você vai só fazer um compartilhamento do que você vai ter de saving, né, das economias com o custo da energia.
E aí vem outras coisas a reboque, né? Vem a economia do espaço, assim, é um business case atrativo. Na hora que você começa a colocar todos os componentes, tudo que pode ajudar a pagar, você vai ver como fica super atrativo para qualquer tamanho de empresa. Tá? Mas a gente tem que olhar todas as esferas, todos os lados que vão trazer esse tipo de economia. Tá bom? Legal, legal, Sérgio. E para finalizar, eu não poderia deixar de perguntar a sua opinião mesmo, e não sei se a Siemens também tem um posicionamento, como vocês estão trabalhando em relação a isso, que vai ser um tema, inclusive, que vai estar no primeiro painel de amanhã, do próprio Tech Summit, que é o 5G. Uhum. Então, eu sei que é uma pergunta genérica ainda, muita gente está pensando o que vai acontecer, o que não vai, mas qual que é a sua visão, qual a visão da Siemens para o 5G, o quão próximo isso está de ser implementado no Brasil, está muito longe, é muito conceitual ainda, só para a nossa audiência entender, porque eu acho que para a gente aqui, para mim inclusive, para todo mundo que está acompanhando, ainda parece ser muito distante. Uhum. Para vocês que estão mais envolvidos com isso, mais envolvidos com a tecnologia, com a digitalização, com as melhores de conexões, o que vocês têm acompanhado em relação ao assunto e o que você pode trazer para a nossa audiência já, trazendo o ponto de vista da Siemens, o seu, o Sérgio, e para complementar o que ainda nem começou ainda no painel de amanhã. Não, assim, ótimo, ótimo ponto, Leonardo, e a gente tem um posicionamento muito claro sobre 5G, né? E você falar que é distante, eu acho que ele está menos distante, ele está mais próximo do que a gente imagina, e o impacto da implementação do 5G, ele é gigantesco para todos os setores da economia, né? Então, na hora que você fala de IoT, você fala de dados, é sobre conectividade, né? E o 5G te traz essa conectividade. E ele é fundamental para o progresso desse tipo de tecnologias, para o progresso sejam smart qualquer coisa, tá? Smart grids, smart building, a indústria 4.0, tudo vai ser muito beneficiado do 5G. Mas tem algo que é fundamental para isso. É a discussão sobre as frequências, o espectro do uso dessas frequências, né? É importantíssimo, é uma bandeira que a gente tem carregado, que é que a gente seja reservada um pedaço de uma frequência para esses usos privados. Tá? Isso é uma regulamentação, não é invenção. A Alemanha, por exemplo, onde a gente tem nossa sede, ela regulamentou que existe uma frequência para que você vai pagar um aluguel dessa frequência naquela determinada área geográfica. Então, eu vou fazer como um grande usuário desse prédio, que eu estou numa indústria, né? E eu quero uma rede 5G apenas aqui dentro. Vai ser uma rede que eu vou usar dentro da minha empresa e eu vou conectar todos as coisas, né? Todos os IoT, né? A internet das coisas. Vai estar todo mundo conectado através dessa rede aqui. E essa rede é privada, vai ser de grande velocidade, e eu vou poder conectar esse site, por exemplo, com o site de Curitiba, né, que vai ter com a sua própria outra rede com as suas coisas conectadas lá de lá, né? E aí a gente vai ter que usar a grande discussão é sempre sobre o espectro. Eu vou pagar o aluguel desse espectro, não vai ser um espectro que vai ser explorado, vão ter os espectros que vão ser explorados pelas operadoras, mas o espectro explorado pela indústria ou pelos edifícios, vamos dizer, pela economia como um todo, ele não vai ter só o ganho que você vai ter vendo vídeo em HD. Né? 5G não é sobre ver vídeo em HD, é sobre conectividade das coisas. Então, é importantíssimo que não seja só explorado comercialmente pelas operadoras, obviamente que faz todo sentido, mas tem que ter uma banda, tem que ter um espaço para que seja explorado pela economia como um todo, né? Então, isso vai trazer outros benefícios, não é o aluguel que vai trazer a receita de um leilão de uma frequência, que é de bilhões, mas sim ele vai trazer outros impactos na economia, competitividade para a indústria, competitividade para os nossos business, e num momento como esse a gente precisa ser competitivo, né? A gente está falando em abertura de economia, mas se a gente não tiver produtividade nos nossos processos, a gente não tem como competir. Então, isso tem, assim, reflexos e impactos muito maiores
do que uma simples receita com o leilão. Então, isso tem que ser assegurado. Nós temos nos manifestado bastante, né, sobre esse tema e cada vez levado mais essa conscientização. Por isso que foi ótima a sua pergunta. Acho que todo mundo tem que saber qual é o impacto do 5G. O 5G não é sobre ver vídeo em HD, ele é sobre economia, né? É sobre competitividade. Né? Você olha por isso que tem tanta briga sobre 5G. Não é à toa que tem Estados Unidos brigando com a China e toda essa confusão em torno disso, porque vai trazer muita competitividade. E quem dominar isso daqui vai sair à frente. Então, a gente tem que preservar isso e ter as nossas bandeiras como os investidores, né? Como os gestores, empresários aqui, como tocar isso, né, o 5G. Mas essa é a minha consideração e a consideração da empresa também, nosso posicionamento sobre 5G. É agora e é sobre produtividade. Legal, é importante entender, né, como uma das grandes empresas que atuam no Brasil hoje, como a Siemens tem se posicionado em relação ao assunto. Tenho certeza que é um tema que a gente vai voltar a debater conforme for se aproximando ainda mais, né? Eu imaginei que estivesse mais longe, você já esclareceu que, na verdade, está mais perto do que longe, vamos dizer assim. Então tenho certeza que vai... Principalmente, Leonardo, o uso privado, né? A gente esperar uma grande rede para cobrir as cidades inteiras, vai demorar, acho que tem um tempo ainda, tem leilão, tem um monte de coisa complicada, mas o uso privado ele pode ser agora. Né? O uso privado, se a gente tiver uma possibilidade de usar uma frequência, ele pode começar agora. E aí a indústria ela já vai ganhar produtividade com isso. Legal. Fica o alerta aí para todo mundo que acompanhe de perto o que vai acontecer com 5G, para que de fato seja algo de economia, como disse o Sérgio, não apenas de leilão, de aluguel e tudo mais. Sérgio, já ocupei bastante do seu tempo, quase uma hora de painel. Eu realmente agradeço a presença. Sei que é bastante corrido aí para você, mas é um prazer. É importante ter acesso à apresentação, a esses dados que você e a Siemens têm, e a gente nem sempre no dia a dia consegue visualizar algumas coisas que vocês trazem e provocam aqui para a nossa audiência. Então, muito obrigado pela presença. Foi um prazer receber você aqui. As portas estão sempre abertas para a gente bater papo sobre um mundo de coisas aí que você apresentou. Eu que agradeço, Leonardo. Prazer falar com vocês e contem comigo, porque precisar, estou sempre à disposição. Muito bom falar sobre o tema. Contaremos. Valeu, Sérgio. Boa noite aí. Obrigado, boa noite. Boa noite.